Olá, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Já precisou esconder quem ama para proteger seu lugar no mundo? Esta é a história de uma artista que pintou seu maior segredo e quase perdeu tudo quando ele foi descoberto. Uma tela, um amor proibido e uma escolha: continuar invisível ou quebrar as molduras que a prendem. Mas antes de começar, me conta. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro saber que estamos espalhadas por aí. E se prepare, porque hoje você vai descobrir o que acontece quando o medo e o desejo colidem na tela. Vamos ao vídeo de hoje? Barcelona nunca dorme por completo. Entre as ruelas de El Raval, quando a cidade finge descansar, ela respira em paredes descascadas e muros esquecidos. Clara Navarro esperava por essa hora. O instante exato entre o silêncio da madrugada e o som distante das primeiras garrafas sendo recolhidas nos bares. Ali, naquele beco manchado por histórias que ninguém mais ouve, ela se ajoelha diante do concreto cru como quem reza, mas suas preces têm cor. Não assina, não fala, só pinta. Seu spray desliza como se suas mãos conhecessem uma linguagem secreta. A imagem que emerge é uma mulher de olhos vendados, com os braços abertos e tinta escorrendo das palmas. Um manifesto silencioso. Clara veste um casaco velho de flanela, o lenço azul turquesa prendendo seus cabelos revoltos. A respiração quente forma nuvens breves no ar gelado. A cidade está vazia. Pelo menos é o que pensa. Do outro lado da rua, entre sombras e vitrines apagadas, uma mulher para. Ela observa em silêncio, como se tivesse encontrado algo que não sabia que procurava. Isabelle Lefebvre reconhece arte quando a vê. Mas aquilo era mais do que arte. Era um grito camuflado de beleza, um segredo pintado à força. E ela queria saber quem era a voz por trás da parede. Clara sente um arrepio. Olha em volta, mas não vê ninguém. Termina os últimos traços. Seu coração bate rápido, mas não por medo da polícia. É outra coisa, algo que não entende, ainda. Ela recolhe os sprays e, antes de ir embora, fita por um segundo o rosto que acabou de criar. Quase parece que ele a observa de volta. Horas depois, ao retornar para fotografar sua obra à luz do dia, ela encontra algo inesperado colado na parede, logo abaixo da assinatura que nunca deixou. Um cartão branco com letras douradas. Galerie Lefebvre, Isabelle Lefebvre, curadora. Quem é essa mulher que a viu, mesmo quando ela achava que estava invisível? Clara encarou o cartão como se ele fosse uma ameaça. Não havia assinatura, nem rabisco, nem bilhete. Só o nome gravado em alto relevo. Isabelle Lefebvre. A própria cidade conhecia esse nome. Era uma das curadoras mais influentes da cena artística europeia. Sua galeria ditava tendências. Suas escolhas moldavam carreiras. Suas recusas arruinavam reputações. E agora, de todas as ruas, muros e artistas de Barcelona, ela havia escolhido aquele beco. Aquela madrugada. Aquela pintura. Clara. Durante 2 dias, o cartão ficou sobre a mesa da cozinha, entre os potes de tinta seca e os cadernos rabiscados. Era como um espinho grudado na pele. Impossível de ignorar, difícil de arrancar. A curiosidade venceu o receio. No 3º dia, ela digitou o endereço no celular e caminhou até lá, escondida sob um capuz e óculos escuros, como se estivesse prestes a cometer um crime. A galeria era um templo de vidro e silêncio. Clara hesitou na porta. Seus tênis gastos e seu casaco manchado não pertenciam àquele lugar. Mas alguém a aguardava. Uma recepcionista a conduziu até uma sala no fundo, decorada com móveis modernos, livros de arte e um único quadro vermelho sangue na parede. E ali estava ela. Isabelle levantou os olhos, cruzando o olhar de Clara com a mesma precisão com que selecionava quadros. Havia algo no modo como ela observava, como se estivesse desmontando e reconstruindo Clara só com os olhos. Sabia que você viria, disse, sem sorrir. Clara não respondeu. A sala parecia pequena demais para as duas. Não quero saber seu nome real, nem de onde vem,
continuou Isabelle. Quero apenas uma coisa, que aceite expor comigo, do seu jeito, sem rosto, sem nome, só arte. Clara engoliu seco. A fama que nunca buscou, agora batia à porta. E se a chance da sua vida for, ao mesmo tempo, o maior risco de todos? Clara aceitou a proposta, mas com uma condição: nunca aparecer. Nem em entrevistas, nem retratos, nem vídeos. Seria apenas La Sombra, a artista anônima que tomaria conta da nova exposição da Galerie Lefebvre. Isabelle aceitou sem hesitar, mas havia algo em seu olhar que dizia o contrário, como se, ao ceder, tivesse descoberto uma brecha, um enigma que merecia ser desvendado com tempo e cuidado. Os preparativos começaram em silêncio. Clara frequentava a galeria nas madrugadas, quando todos já haviam ido embora. Entrava pelos fundos, como um segredo que a própria arte tentava proteger. Lá dentro, cada tela era escolhida com rigor. Isabelle passava os dedos pelas bordas das obras como se tocasse feridas. E, embora dissesse pouco, observava tudo. Clara sentia atenção a cada encontro. Isabelle era direta, refinada, contida. Seus elogios vinham sem entusiasmo, como críticas disfarçadas. Mas havia outra camada, um silêncio entre elas que não era vazio, era denso. A curadora queria mais do que as obras, queria entender a mulher por trás da tinta. E Clara, embora relutante, começava a sentir o perigo tentador de ser vista. Uma noite, enquanto finalizava uma nova peça, uma mulher sem boca, de olhos chorando tinta azul, Clara percebeu Isabelle à porta, em silêncio, observando. Ela não havia avisado que viria. Não fez perguntas. Apenas entrou. Aproximou-se lentamente, os saltos ecoando no chão de madeira. "Você pinta para calar alguma coisa?" perguntou com a voz baixa, mas firme. Clara hesitou. A tinta ainda escorria na tela. E dentro dela também. Isabelle a vê como artista. Mas e quando começar a ver a mulher por trás da máscara? A noite da inauguração privada chegou antes que Clara estivesse pronta. Isabelle insistiu que organizariam uma pequena recepção antecipada, exclusiva para colecionadores e críticos. Clara protestou. A presença de gente importante sempre vinha acompanhada de perguntas indesejadas, mas Isabelle foi categórica. "Eles vão conhecer La Sombra. Não precisam conhecer você." Um vestido preto de veludo foi deixado em sua casa, junto com uma máscara veneziana de prata. Um convite anônimo. Um salto para dentro de um mundo que não era o seu. O salão da galeria parecia outro universo. Luzes baixas, taças cintilando, vozes sussurradas e olhares que perfuravam as paredes. As obras de Clara, espalhadas como fragmentos de um espelho quebrado, encantavam e intrigavam. Ninguém sabia quem as havia criado, e todos queriam saber. Ela entrou em silêncio, coberta pela máscara. Ninguém a reconheceu, mas a arte a denunciava. Isabelle a viu e soube. Seus olhos fixaram nela com uma intensidade quase agressiva, como se quisesse despir cada camada de tinta com o olhar. Clara se aproximou da mesa central. Isabelle estendeu uma taça de vinho, sem uma palavra. Seus dedos se tocaram. O mundo pareceu silenciar. Entre goles e olhares, o jogo começou. "Você se esconde por medo ou por poder?" Isabelle sussurrou, inclinando-se levemente, perto demais. Clara sentiu o calor subir a pele, mesmo sob a máscara. "Talvez eu me esconda, para continuar sendo quem sou. Ou talvez, porque você ainda não sabe quem é." A resposta ficou presa na garganta. "E se o olhar que mais te desnuda for também o único que você não consegue enfrentar?" A galeria fechada cheirava a tinta fresca e silêncio antigo. Depois do jantar, Clara passou a visitar o ateliê anexo com mais frequência. Alegava ajustes nas obras, mas havia algo mais ali. Um ímã invisível, puxando-a sempre de volta à presença de Isabelle. Os dois mundos colidiam lentamente, entre paredes brancas e cores intensas.
Naquela noite, Clara pintava com os dedos. Não havia pincel que suportasse o que precisava sair. A tela à sua frente mostrava um par de mãos entrelaçadas, os pulsos escorrendo tinta vermelha como se fossem veias expostas. Ela trabalhava em transe, como se a dor que carregava finalmente encontrasse caminho. Isabelle apareceu sem aviso, de novo. Ela nunca batia, apenas entrava, como quem já habita o espaço, mas dessa vez não ficou distante. Aproximou-se devagar, contornando Clara em silêncio, como se analisasse a composição, ou a mulher à frente dela. "Você sempre pinta mãos", comentou parando atrás. "Por quê?" Clara hesitou. Seus dedos estavam sujos de vermelho. "Porque as mãos falam o que a boca não pode." Isabelle se aproximou mais. Ficaram lado a lado diante da tela. A luz projetava suas sombras unidas na parede oposta. "E o que elas estão dizendo agora?" perguntou, quase num sussurro. Clara olhou para as próprias mãos, depois para as dela. Sem pensar, estendeu os dedos, tocando o dorso da mão de Isabelle. Foi um gesto pequeno, mas o tempo pareceu suspenso. Isabelle não recuou, não sorriu, mas também não disfarçou o leve tremor que subiu pelo braço. Era o primeiro toque, e não havia tinta no mundo que pudesse cobri-lo. Quando a arte deixa de ser escudo, o corpo vira confissão. Clara não pintou naquela noite. As mãos, que sempre encontravam alívio nas paredes, agora pareciam pesadas demais. O toque de Isabelle permanecia impregnado nos seus dedos, como se tivesse misturado algo novo à sua tinta. Uma emoção que não obedecia à lógica, nem prazo, nem silêncio. Mas o mundo real tem sua própria paleta, e a cor dominante agora era o risco. Na manhã seguinte, uma manchete pequena num blog de arte independente circulava entre galeristas e jornalistas. La Sombra é mulher e tem nome. Fontes apontam que a artista misteriosa vive em El Raval. Clara congelou. A matéria era vaga, mas bastava uma fagulha para incendiar tudo. Ela reconheceu os detalhes. Uma antiga amiga, um comentário mal colocado, uma foto antiga com um traço semelhante ao seu estilo atual. Estavam chegando perto demais. Na galeria, o ar estava denso. Isabelle a esperava com os olhos como lâminas. Sobre a mesa, a impressão da matéria. "Isso vai se espalhar. Você precisa decidir agora. Revela ou recua." Clara sentiu o coração bater no pescoço. "Eu nunca quis ser reconhecida. Só queria que minha arte falasse por mim." "Mas você não é só arte, Clara. Você é história, corpo, voz. O mundo não quer apenas suas cores. Quer você." Houve um silêncio que rasgava por dentro. Clara sabia que, ao se mostrar, ganharia tudo, ou perderia o pouco que ainda era só dela. Isabelle, pela primeira vez, pareceu hesitar. "Se você quiser sumir agora, eu apago tudo. Fechamos a galeria, esquecemos. Mas se ficar, o jogo muda." A exposição maior não está nas paredes, está em ser vista. Por inteiro. Clara correu. Pela primeira vez desde que começou a pintar, não fugia da polícia, nem da crítica. Fugiu de si, da possibilidade de perder o único espaço em que podia existir sem nome. Subiu os degraus de Montjuïc como quem tenta escapar da própria pele. O céu de Barcelona estava carregado e a chuva caiu grossa, lavando a cidade e suas mentiras. Ela sentou-se num banco de pedra, encharcada, o lenço azul colado à testa, os dedos sujos de tinta seca. A cidade se estendia à sua frente como uma tela desfocada. Tudo nela gritava para voltar ao anonimato, para apagar os rastros, para se dissolver no beco onde tudo começou. Mas então, passos, saltos. Isabelle. Ela surgiu debaixo de um guarda-chuva preto, elegante até na raiva. Mas não disse nada de imediato. Parou diante de Clara, os olhos ardendo não de ódio, mas de algo mais profundo, frustração. "Você acha que é a única que tem algo a perder?" A voz dela não cortava, implodia. "Eu apostei meu nome nessa exposição. Eu arrisquei tudo. Por você. E agora corre?
Clara levantou o olhar. Molhada, vulnerável, com o coração exposto como os muros que pintava. Eu nunca pedi que apostasse nada. Eu nunca prometi ser quem você queria. Não queria uma promessa. Queria a verdade. Uma. Só uma. O trovão caiu distante. Mas ali, a tempestade já tinha nome. Quer a verdade? Clara se ergueu devagar, os olhos nos dela. Eu nunca soube quem eu era, mas com você, eu comecei a descobrir. E isso me apavora. Isabelle não respondeu. O silêncio se instalou entre elas, não como pausa, mas como clímax. E então, inesperadamente, deixou o guarda-chuva cair. A água descia pelos seus cabelos, sua roupa cara, seu rosto sem defesa. Ficaram frente a frente sob a chuva, encharcadas de tudo que nunca disseram. Quando o orgulho se afoga, o que sobra entre duas mulheres que se enxergam nuas sem tirar a roupa? Naquela noite, Clara não voltou para casa, nem para os muros, nem para os esconderijos. Foi Isabelle quem a levou até o estúdio da galeria, não como curadora, não como protetora da imagem pública de La Sombra, mas como mulher. Como alguém que também carregava suas cicatrizes pintadas com elegância demais para serem notadas. As duas ficaram ali, diante de uma nova tela em branco. Clara, ainda molhada, respirava como quem acaba de cruzar uma fronteira sem passaporte. Isabelle acendeu uma vela ao invés da luz. O ambiente ficou âmbar, íntimo, quase sagrado. Você pode pintar, ou não, disse Isabelle, sentando-se próxima sem invadir. Mas me promete uma coisa. Clara virou o rosto devagar. Que por uma noite vai existir, fora da tinta. A frase pairou no ar, como perfume raro, e pela primeira vez, Clara não quis fugir. Ela se aproximou, devagar, como se estivesse descobrindo um novo traço no rosto de Isabelle. Os dedos tocaram sua mandíbula. Não havia mais verniz entre elas. Só pele, só presença. Você me viu, sussurrou Clara. Antes mesmo de eu saber que existia. Isabelle respondeu com um olhar que não precisava de legenda. As bocas se encontraram como se as palavras tivessem cansado de mentir. Foi um beijo sem pressa, sem roteiro, sem pose. Um toque de real que desfez todas as máscaras. Quando se afastaram, Clara encostou a testa na dela, as respirações misturadas, as confissões ainda no ar. E agora? Murmurou. Isabelle sorriu de leve. Agora. A gente escolhe se quer continuar sendo quadro ou virar história. Quando o desejo atravessa a moldura, ele se transforma em verdade ou em risco. A galeria estava tomada. Flashes, taças tilintando, sorrisos ensaiados. A exposição de La Sombra era o acontecimento da semana em Barcelona. Críticos circulavam entre as obras como predadores delicados, farejando o significado em cada cor, cada ausência, cada detalhe deixado sem assinatura. Mas naquela noite, o que mais faltava era o rosto da autora. Isabelle cruzava o salão com segurança. Usava um vestido escuro de corte clássico, o cabelo preso com precisão e um olhar que disfarçava o turbilhão dentro dela. Ninguém percebia, mas a ausência de Clara queimava sob sua pele. Elas não haviam combinado nada, nenhuma promessa, só um beijo. E um talvez. De repente, a música ambiente silenciou. As luzes diminuíram. Todos olharam em direção ao pequeno palco montado no fundo da galeria. Uma mulher subia os degraus, sem máscara, sem capuz. Apenas ela, Clara. Seu coração parecia ocupar todo o corpo. Os pés doíam, as mãos tremiam, mas ela segurava firme o microfone. Era como estar diante de um paredão, mas dessa vez sem tinta para se proteger. Boa noite, começou, a voz rouca. Meu nome é Clara Navarro, mas talvez vocês me conheçam como La Sombra. Murmúrios preencheram o salão. Alguns rostos se espantaram. Outros franziram o senho. Clara continuou. Durante anos pintei no escuro, porque achava que o anonimato me protegia, que a arte só era livre se ninguém soubesse quem eu era.
Mas eu descobri que, às vezes, se esconder também é uma forma de desistir. Isabelle a observava, imóvel, mas os olhos ardiam. Hoje, escolho ser vista, mesmo tremendo, mesmo arriscando, porque essa sou eu, e essa é a minha história. Um silêncio denso caiu sobre a galeria, e então, aplausos, contidos, tímidos, mas reais. Clara desceu do palco devagar. O mundo a havia visto. Mas quando o mundo te vê, ele te aceita ou te devora? A galeria esvaziou aos poucos, mas a noite não terminou ali. Enquanto os últimos convidados deixavam o salão murmurando teorias, encantamentos e especulações, Clara permaneceu sentada no degrau do palco, ainda ofegante. Os olhos fixos em um ponto qualquer, talvez em tudo que havia deixado de temer. Isabelle se aproximou em silêncio. Seus sapatos molharam o tapete ainda fresco com o orvalho da noite que entrava pelas portas de vidro. Parou à frente dela, abaixou-se devagar, como quem respeita um momento sagrado. Você foi mais corajosa do que eu jamais fui. Clara sorriu, exausta. Eu só cansei de fugir. Isabelle estendeu a mão. Clara segurou. Na manhã seguinte, a manchete estourou. A verdadeira identidade de La Sombra e o beijo que encerrou a exposição mais impactante do ano. A foto. Clara e Isabelle, no centro da galeria, de mãos dadas, sem esconderijo, sem armaduras. Vieram as entrevistas, os julgamentos, as críticas que chamaram o gesto de marketing, os elogios que exaltaram o ato como arte viva. Mas nenhuma opinião externa era maior do que o que elas construíam, dia após dia, dentro da casa pequena que passaram a dividir nos arredores de Grácia. Clara abandonou os muros, mas não a arte. Começou a pintar com nome e rosto, com alma, finalmente inteira. Isabelle seguiu na galeria, mas se afastou dos eventos sociais. Preferiu cuidar das curadorias mais silenciosas, longe das vitrines, perto de quem ela mesma quase não tinha coragem de ser. Elas viveram anos juntas, entre pincéis, cafés pela manhã e silêncio confortável no fim do dia. Sem holofotes, sem máscaras, apenas verdade. E quando perguntavam como tudo começou, Clara respondia com leveza: quando alguém me viu, sem tentar me mudar. E isso foi o suficiente, porque para quem viveu tanto tempo na sombra, amar a luz do dia já era revolução. Por ora, a história de Clara Navarro e Isabelle Lefebvre termina aqui, onde o amor deixa de ser risco e passa a ser escolha. E então, você imaginava esse final? Clara e Isabelle nos mostraram que se expor pode ser aterrorizante, mas também pode ser libertador. Quantas vezes você já escondeu partes de quem é, com medo de não ser aceito? Quantas vezes acreditou que o amor só seria possível se ninguém visse suas cicatrizes? Conta pra gente nos comentários. Qual parte dessa história mais tocou você? Você teria coragem de se mostrar, mesmo sabendo o que poderia perder? Se essa história mexeu com você, não guarda só pra si. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente descobrir no próximo vídeo o que acontece quando o amor surge no lugar mais improvável e desafia tudo o que parecia certo. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!